Olá, boa tarde, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Bom, então nessas últimas aulas, nós vamos simplesmente revisar, lembrar o que nós vimos nessas duas unidades, na unidade 2 e na unidade 3, fazer uma revisão, falar um pouco mais sobre este assunto, para que vocês possam estar melhor preparados para essa avaliação. Na unidade 2, nós falamos sobre o planeta Água, o planeta Terra em relação com o planeta Água. Bom, então nós sabemos, que o planeta Terra, ele é conhecido como o planeta azul. Por quê? Por ter 75% da sua superfície coberta de água. Se a gente olha no mapa, como vocês já viram lá no livro, o mapa mostra que a maior parte do planeta é pintado de azul, que representa a água. Então, nós temos mais água do que terra. Então, alguns dizem assim, por que nós não chamamos o planeta água, Bom, então, ele diz o seguinte, que a água é a substância, mais abundante, da crosta terrestre. Estima-se que 70% do planeta seja coberto por água. E a grande maioria dela está, sabe aonde? Nos oceanos. Depois dos oceanos, o segundo maior reservatório de água do planeta são as geleiras. Bom, já nos continentes, essa substância é encontrada principalmente em água subterrânea. Então, percebemos, portanto, que a água é um composto químico que pode ser encontrado de maneira simultânea, nas formas sólidas, por exemplo, nas geleiras, líquida nos rios, mares, oceanos, e na forma gasosa, na forma de vapor, o vapor de água. Então, são os 3 estados físicos que nós podemos encontrar a água, tá, crianças? E, claro que nós podemos encontrar água onde mais? No estado líquido, como ele já falou aqui no texto, nos rios, nos mares, nos oceanos. Mas quais desses locais nós podemos consumir esta água? Bom, aqui nós temos algumas imagens de lugares onde representam, como diz, água presente no nosso município, por exemplo, praia, lagoa, rio. Bom, nós não temos praias aqui, nós temos, mas a água nós podemos encontrar nesses determinados locais, em praias, em lagoas, rios. E a água que nós podemos consumir água doce. E a sua maioria da água é água salgada, que são dos oceanos e dos mares. Olha só, aqui como é que está a divisão dessa água. Tá vendo como se fosse a pizza, A pizza inteira? Bom, a pizza inteira nós temos aí, como se fosse 100%, tá? E aí, eu tiro apenas 3% dessa pizza. 3% dela, o que ela representa? Bom, está dizendo que mares e oceanos estão exatamente na maior parte da pizza, 97%. E apenas 3% não está em mares e oceanos, se encontra no subsolo, nas lagoas, nos rios, E esse outro lado, nós temos aqui esse outro pedacinho. Aqui a gente divide mais um pouco, como se fosse novamente o 100%. E aí nós temos, desse 100%, nós temos geleiras, iceberg, 75%. Onde é congelado lá nos trópicos. Aliás, lá na parte de cima do nosso planeta. E nós temos essa outra parte, apenas 24%, que é essa partezinha amarela, que representa
24% que são os aquíferos, ou seja, a água subterrânea, né? A água que nós encontramos, os rios subterrâneos que estão abaixo do nosso subsolo. E apenas 1%, que é essa partezinha vermelha, 1% apenas, né, dessa água está exatamente em rios, lagos, no solo, né? Então, a gente pode ver, observar, né, que a água doce está em pequena quantidade. Bom, e nós vimos também pouco, né, falando sobre o solo no planeta Terra, né? Como é que é o solo no planeta Terra? Qual é a sua importância? Bom, a importância do solo, que nós temos que cuidar dele, por quê? Porque ele permite, né, a agropecuária, que é o quê? A criação, né, de animais e também no caso, de algumas culturas, né, de algumas plantas da parte agrícola, né? Suportam as florestas, né? O solo é quem dá vida à nossa floresta, às nossas plantas. São o berço dos ecossistemas, ou seja, o solo pobre, né, ele não tem vida, né, praticamente. Então, o solo, se a gente o mantém rico, cuidamos dele, ele vai o quê? Vai poder manter o ecossistema equilibrado. Aonde não tem plantas, né, as pessoas já destruíram aquele solo com as queimadas, o que que acontece? Não tem mais vida, não tem mais animais. E é como se fosse um ecossistema morto. Então, devemos a importância do solo. Por isso, nós temos que cuidar dele, porque ele é importante para a sobrevivência, né, daquele meio por completo. Bom, são reservatórios de água, ou seja, o local onde nós cuidamos, deixamos bem protegidos, torna-se, né, um reservatório de água natural. Olha só que nós temos aqui o solo, um corte, né? Se nós tivéssemos cortado de baixo para cima, como se corta uma fatia de um bolo. O que é que nós temos? Lá embaixo tem a rocha-mãe, que fosse uma pedra. Acima da rocha-mãe, nós temos a rocha fragmentada, como se fossem pedaços de pedra misturados com a areia. Aí depois nós temos o solo, né, superior, que é um solo mais claro, mais pobre, que não tem muito nutrientes. E acima nós temos o humus, né, que é o solo que tem mais nutrientes, que cai, né, o resto de folhas, de madeira, de tudo, então fica lá e aí torna-se um solo mais rico. Por isso que é mais escuro. O solo é importante para os seres vivos, por quê? Né, como a gente viu. Bom, o solo ele é um componente do ambiente muito importante para todos os seres vivos. Nós sabemos que existem alguns seres vivos que vivem embaixo do solo, estão lembrados? Quais são eles? Bom, as plantas fixam suas raízes e retiram água e substâncias minerais do solo. Ou seja, do solo é quem alimenta as plantas, de onde as plantas retiram o seu alimento e seus minerais necessários para crescer saudáveis. O solo também lhe serve de abrigo para diversos organismos. Estão lembrados quais são os organismos? As formigas, minhocas, né? O tatu-bola, né? E outros seres vivos que vivem no solo. Muitos animais se alimentam das plantas que se fixam no solo. Então, aí a importância, há um ciclo. Se eu não cuido do meu solo, deixo o solo pobre, sem cuidado, né? Não vou ter plantas e essas plantas vão fazer falta para alimentar outros animais, inclusive nós, que nós cultivamos também algumas culturas, né? Nós produzimos frutas, né? Vários tipos de alimentos que nós retiramos do solo. Por isso que ele é importante. Lembrando também de uma das importâncias, né, que está lá no livro de vocês, é que nós retiramos do solo material para fazer as nossas moradias, como as casas, né? As nossas casas,
o seu material de construção foi tirado de onde? Do solo. Então, o solo também é importante para isso. Muitos organismos do solo são tão pequenos que não conseguimos enxergá-los. Lembra que a gente falou um pouco que existe um aparelho que nós utilizamos para enxergar esses pequeninos, esses bem pequenininhos, esses seres vivos que a gente não consegue enxergar a olho nu? Que aparelho é esse? Estão lembrados? Bom, é o microscópio, né? O microscópio nós utilizamos para enxergar esses organismos que vivem no solo que a gente não consegue ver, como alguns tipos de bactérias, né? Os vírus que a gente não vê, e tem alguns deles que são importantes para nós. Então a gente pode ver, né, que o nosso solo e que a nossa água do planeta Terra são dois componentes importantes para a sobrevivência dos seres vivos, tá? Bom, então eu deixei uma atividade para que vocês possam estar fazendo uma leitura no livro, pesquisando as respostas e na próxima aula a gente conferir, tá certo? Então, finalizamos a nossa aula de hoje. Agradeço a participação de todos vocês e quem não entregou as tarefas, entregar, tá? Tchau, tchau.